Alguns de nós chamam isso de globalização. Acho que é mais interessante chamar tudo isso de capitalismo mesmo, né? Quer dizer, essa ideia... Olá, minha gente, aqui vamos hoje discutir algo que vem causando polêmica há mais de século. Em 1848, Marx e Engels, no meio aí dessa confusão de reunião para cá e reunião para lá dos trabalhadores e lideranças e coisas e tais da esquerda europeia, acabam publicando um manifesto que ficou conhecido com o nome de Manifesto do Partido Comunista, mas apesar desse nome, de ser o Manifesto do Partido Comunista, ele foi assinado por autores muito específicos, no caso Karl Marx e o Friedrich Engels. Este texto tem causado polêmicas e mais polêmicas desde a época em que surgiu. E uma delas que causa bastante impressão em todos nós foi a frase que está contida no manifesto e que o próprio Marshall Berman coloca como título do seu livro quando ele reafirma que no capitalismo ou na sociedade burguesa tudo que é sólido, tudo que é sagrado, tudo que, parecia eterno, desmancha no ar. Então, essas coisas, construímos uma sociedade onde os valores, os produtos, as coisas, as pessoas, tudo se transforma de uma forma absoluta e radical. As nossas crenças mudam rapidamente, as nossas ideias, os nossos produtos, a nossa vida, o nosso cotidiano. Tudo que é sólido desmancha no ar. Esta é uma frase do manifesto que virou aqui um título do livro do Marshall Berman, que sem dúvida é uma preciosidade do ponto de vista da reflexão sobre a sociedade moderna. Muito bem, estamos aqui então para fazer um exercício, o exercício de fazer uma leitura geográfica sobre o manifesto. Essa ideia sempre merece aí uma certa explicação preliminar, que aqui não estamos considerando que o Manifesto do Partido Comunista, escrito pelo Marx e pelo Engels, é um livro de geografia. Ninguém está considerando isso, não é essa a ideia, não estamos falando disso. O que nós estamos falando é que, como todo texto, toda poesia, todo lugar, toda coisa, é passível de uma leitura geográfica. Por que não? Assim como nós podemos fazer uma análise sociológica, antropológica, física, química, biológica das coisas do mundo, também podemos fazer uma análise geográfica desse texto, que é uma preciosidade, um texto que mobiliza corações e mentes, que faz com que pessoas se revoltem e fiquem querendo colocar todos os comunistas na cadeia, enquanto outros também se revoltam e querem se tornar comunistas. Essas coisas todas que vêm acontecendo e que de uma maneira ou de outra vai fazendo com que o mundo se movimente. E isso é que nos interessa, né? Ver essa coisa. Acho que o nosso objetivo aqui não é propor outra coisa diferente daquilo que os autores propuseram. Nosso objetivo é exclusivamente olhar como um geógrafo para um texto clássico e, nesse sentido, tentar identificar então os elementos geográficos que deram sustentação a essa proposição que foi feita então pelos dois autodenominados e depois absolutamente consolidados como os criadores do materialismo histórico e dialético. Muito que bem. Então, é interessante que o texto do Marx ele começa justamente falando do medo que a Europa passou a ter dos comunistas ou do comunismo, ambas as coisas, vamos dizer assim. Na verdade, a primeira frase do manifesto diz que um espectro aqui, sem dúvida nenhuma, está se referenciando na obra do Shakespeare, Hamlet, onde o espectro do rei vai então assustar a todos e vai colocar o Hamlet ciente
de que o pai dele foi assassinado e aquela coisa toda que é a história. Então essa ideia do espectro, aquela coisa, aquele fantasma, não é? Que fica rondando para tudo quanto é lado e assustando as pessoas, não só no dia das bruxas, mas em todos os dias do ano. O Marx diz isso, né? Um espectro ronda a Europa. O espectro do comunismo. Todas as potências da velha Europa já velha em 1848, quando isso aqui foi publicado, unem-se numa santa aliança para conjurá-lo. Então, do Papa até o czar de Metternich e Guizot, os radicais da França e os policiais da Alemanha, todos estão absolutamente envolvidos numa cruzada que é, derrotar ou eliminar ou pelo menos colocar de escanteio esse tal desse fantasma, esse espectro que ronda a Europa, que é o espectro do comunismo. Não é? Assim começa o manifesto e assim Marx então e o Engels estão nos dizendo para os seus leitores que este manifesto ele vem com o objetivo de sistematizar aquilo que já era sabido por todos. Burgueses e proletários, a população, o lumpesinato, as pessoas, de uma maneira geral, todos sabiam e já tinham ouvido falar esta palavra comunismo. Comunismo era uma palavra conhecida, a ideia de uma sociedade comunista era uma possibilidade que estava colocado e que estava, então, naquele momento, atormentando a vida e o espírito e a boa vontade da chamada alta burguesia, e não só, mas de qualquer maneira tudo isso está girando em torno de um conjunto de relações que estão bastante confusas. O grande problema é que naquela época, assim como hoje, há uma dificuldade de se identificar exatamente do que se trata quando nós estamos falando de comunismo ou de comunistas. Quem são? Que pessoas são essas? Que tipo de gente é essa que quer provocar sei lá o quê? E, voltamos aqui sempre ao mesmo ponto, os tais dos comunistas que comem criancinhas vivas e coisas desse gênero, gente muito má, gente muito complicada. De qualquer forma, a ideia do Marx e do Engels é explicar à população, a partir de um determinado manifesto, um texto que seria, pelo menos o objetivo era esse, de que seria um texto relativamente simples, de uma leitura relativamente fácil e que pudesse ser lido então por milhares de pessoas e que, segundo já estava programado, ia ser publicado em diversas línguas ao mesmo tempo e que iria então tentar contar para as pessoas, afinal de contas, que raio de negócio é esse que é o tal do comunismo. Do ponto de vista político, isso tem uma importância fatal, porque vamos considerar que o esclarecimento com relação aos objetivos não só amplia a capacidade e o entendimento dos inimigos para se proteger daquele espectro, mas ao mesmo tempo também pode mobilizar um conjunto de milhares e milhares de trabalhadores, camponeses, sei lá, mas quem, com o objetivo de conquistar o tal do comunismo. E assim é por isso mesmo que ele é publicado, ele é escrito e tudo mais. Uma das questões que nos chama a atenção do ponto de vista geográfico é este fundamento topológico, né? Quer dizer, o espectro ronda a Europa, não é qualquer lugar, não é uma coisa genérica geral, mesmo que a Europa seja uma coisa genérica geral, mas com uma escala muito determinada e que tem, então, um processo social muito bem definido, que é a questão do desenvolvimento do sistema fabril, do processo acelerado de urbanização, da constituição das burguesias nacionais de uma forma bastante consolidada já no meados do século XIX, e que já apontava então para um domínio planetário quase que praticamente resolvido, não? Quer dizer, ainda faltava invadir a África, como aconteceu alguns anos depois, umas 3 décadas depois, mas 4 décadas depois, em 1845, mas assim, de alguma maneira essas coisas já estavam mais ou menos definidas, né? A questão da América era uma coisa relativamente
definida e tal. E aí é nesse sentido, então, que eu gostaria de chamar a primeira atenção aqui, depois do tal do espectro que ronda a Europa. Que é uma frase dizendo o seguinte: a descoberta da América, a circunnavegação da África ofereceram à burguesia em ascenso um novo campo de ação. O mercado da Índia e da China, a colonização da América, o comércio colonial, o incremento dos meios de troca e, em geral, das mercadorias, imprimiram um impulso, desconhecido até então, ao comércio, à indústria, à navegação e, por conseguinte, desenvolveram rapidamente um elemento revolucionário da sociedade feudal em decomposição. O que nós temos são duas questões. Uma, do ponto de vista da materialidade, que quer dizer o quê? Se eu tenho uma determinada sociedade X, a sociedade feudal, a sociedade europeia, seja lá como a gente queira chamá-la, e se agrega a essa sociedade um conjunto de outras sociedades, de outros lugares, de outras relações, e este conjunto ele não só sofre uma interferência brutal do avanço da chamada sociedade europeia sobre o que ficou denominado de continente americano, a circunnavegação da África, como ele diz aqui, porque a conquista veio logo depois, e depois a questão da Ásia, o problema da China, né, da Índia, da Inglaterra, e bom, essas coisas todas, mas assim, nesse contexto, esta expansão, ela é ao mesmo tempo uma revolução ou as condições estruturais para uma mudança radical no interior da própria Europa. Então, as mudanças, o domínio desta sociedade burguesa, esse ascenso da burguesia, este ascenso ele se dá numa expansão que tem um caráter, vou aqui usar uma imagem bastante pobre para isso, mas de qualquer maneira vou explicar depois, que é este caráter de horizontalidade, onde caravelas e tudo mais vão percorrendo áreas cada vez mais amplas e vão fazendo caminhos cada vez mais longos, vão permitindo a chegada de colonos e, portanto, de colonizadores em muitas outras áreas do planeta que até então estavam demasiadamente distantes ou eram absolutamente desconhecidas. Então, nesse sentido, o avanço vai implicar necessariamente numa mudança radical na vida das sociedades indígenas, sociedades tribais que existiam, não é, em todos esses lugares, assim como mudanças complicadíssimas para a Índia, para a China, para toda a Ásia e etc. Então, nesse sentido, há uma mudança de caráter, vamos dizer assim, provocada por uma expansão de caráter horizontal. Mas essa expansão de caráter, aspas, horizontal, também é uma expansão de caráter, aspas, vertical dentro da própria Europa. Porque as relações que estavam associadas ao domínio da terra, ao domínio das relações de trabalho associadas, então, à posse coletiva da terra, as relações tipicamente feudais, as corporações de ofício, aqueles bloqueios, aqueles entraves ao desenvolvimento da produção, da formação do mercado e tudo mais, e isso estava sendo levado, como diríamos no Brasil, no mais bom português, levado de rodo, porque no final das contas, essas coisas, essas transformações, são transformações que estão colocadas nesses dois planos. Isto é, a conquista burguesa do mundo é, ao mesmo tempo, a conquista burguesa da Europa. Então, esses dois elementos que se juntam, não existe um sem o outro. Não existe uma Europa absolutamente pronta que sai em direção ao mundo. Existe uma burguesia ainda nascente, extremamente frágil ainda do ponto de vista da sua ideologia, dos seus fundamentos, mas uma classe, como diria o próprio Marx e o Engels neste mesmo manifesto, uma classe social revolucionária, que vai, sem dúvida nenhuma, colocar em questão todos os valores, os fundamentos, etc. e tal. Já chegamos, inclusive, a colocar aqui que a formação da sociedade burguesa é aquela que coloca não só
as caravelas atravessando o oceano e percorrendo, então, o Atlântico, o Pacífico, dando a volta ao mundo e etc e tal, mas também coloca a Terra girando em torno do Sol e coloca o Sol se movimentando dentro da Via Láctea, redefine o sentido de Terra e acaba tornando, então, ou identificando a Terra como um planeta, isto é, como uma estrela errante, como uma estrela que se move, e assim por diante. Então, todo esse contexto ideológico, esse caráter revolucionário da burguesia vai se tornar, evidentemente, mais para frente, num caráter absolutamente reacionário. Mas isto é outra história. O fundamento aqui é que a base de tudo isso, que envolve mudanças radicais nas sociedades do mundo, em função dessas mudanças radicais nas sociedades do mundo, existem mudanças radicais nas próprias sociedades europeias, no formato da política, na constituição do Estado Nacional, na redefinição das fronteiras, na recapacitação militar, na redefinição tecnológica, no sentido de mercadoria. Bom, no processo de urbanização, na questão da cultura e a formação da escola, então, enquanto um dado da cultura urbana e necessária à revolução da própria burguesia, esse proletariado e o filho do proletariado que vai à escola para garantir, então, a essa burguesia o seu próprio poder, e assim sucessivamente. Então, nesse sentido, esta primeira frase já nos dá uma ideia, né, do caráter fundamentalmente geográfico é um exagero da minha parte, vou dizer, dos elementos geográficos que compõem o próprio manifesto. O manifesto, como vários outros textos, ou como de alguma maneira qualquer outra reflexão sobre o mundo, vai dialogar com elementos de caráter topológico, e não é uma topologia que se faz exclusivamente do ponto de vista da geometria. Esta frase já nos mostra claramente que a ideia é pertencer e existir enquanto processo, de onde, para onde parte, como se constitui e que processos estão sendo realizados. Isto fica mais claro ainda, um pouco mais para frente, uns 2 parágrafos mais para frente, onde os autores dizem assim: a grande indústria criou o mercado mundial preparado pela descoberta da América. O mercado mundial acelerou prodigiosamente o desenvolvimento do comércio, da navegação e dos meios de comunicação por terra. Esse desenvolvimento reagiu, por sua vez, sobre a extensão da indústria. E à medida que a indústria, o comércio, a navegação, as vias férreas se desenvolviam, crescia a burguesia, multiplicando seus capitais e relegando a segundo plano as classes legadas pela Idade Média. E, por fim, 2 parágrafos, num parágrafozinho bem curto, eles escrevem isto que eu já disse aqui: a burguesia desempenhou na história um papel eminentemente revolucionário. Tudo isso, bom, é uma página, não existe muita mais coisa aqui que a gente vai deixar para um vídeo posterior, porque no final das contas, texto clássico é assim mesmo, a gente vai fazendo aos poucos, porque eles não são clássicos à toa, né? No interior deles se constitui um conjunto bastante amplo de referências, de possibilidades e de entendimentos. O que nos fica aqui como, digamos, como uma necessidade importante para a gente resolver aqui e terminar o vídeo de hoje é um parágrafo relativamente longo, vou ler aqui para vocês, e que mais ou menos movimenta toda essa nossa intenção. Ela diz assim: a burguesia só pode existir com a condição de revolucionar incessantemente os instrumentos de produção. Por conseguinte, as relações de produção e, como isto, todas as relações sociais. Isso é interessante porque nós não estamos falando de um desenvolvimento da técnica esvaziado das mudanças da sociedade. Não estamos falando em mudanças da sociedade esvaziadas do movimento da técnica.
Não estamos falando de produzir sem novas capacidades, e novas capacidades envolve rearranjos, envolve mudanças, mudanças que não são somente mudanças de pessoas que vêm do campo para a cidade, mas mudanças de hábito, mudança de perspectiva, mudanças, revoluções. E nesse sentido, então, é que a burguesia se coloca como um elemento ou uma criadora de um modo de produção eminentemente revolucionário, mesmo que a sua revolução tenha como fundamento uma estrutura, neste momento, absolutamente reacionária. E ele vai dizer, então, a conservação inalterada do antigo modo de produção constituía, pelo contrário, a primeira condição de existência de todas as classes industriais anteriores. Essa revolução contínua da produção, este abalo constante de todo o sistema social, essa agitação permanente, esta falta de segurança, distinguem a época da burguesia de todas as precedentes, onde tudo parecia bastante tranquilo. Aspas, não? Aqui fala minha. Dissolvem-se todas as relações sociais antigas e cristalizadas, com seu cortejo de concepções e de ideias secularmente veneradas. As relações que as substituem tornam-se antiquadas antes de se ossificar. Tudo que era sólido e estável se esfuma. Tudo que era sagrado é profano, e os homens são obrigados, finalmente, a encarar com serenidade suas condições de existência e suas relações recíprocas. Considerando questões como, neste exato momento absolutamente conjuntural, não sei o que vai acontecer nas próximas horas, depois que eu gravar esse vídeo, mas assim, o desespero do Trump, ou então a violência de um Bolsonaro, ou então as questões que estão colocadas para os neonazistas, neofascistas aqui na Europa, os problemas que envolvem Erdogan e coisas desse tipo, e gente desta figura, então diríamos que, somos obrigados a encarar com serenidade, mas nem todos fazemos dessa maneira. Na verdade, o próprio texto do Marx não é um texto sereno. Existe uma maneira de encarar tudo isso e que envolve a necessária e fundamental, segundo os autores, mudança e destruição da sociedade burguesa, e isto deve ser feito, então, pelos proletários e tal, mas tudo isso já é uma discussão para o próximo vídeo. Bom, vamos em frente, estamos aqui no meio dessa discussão e que vamos fazer então isto tudo por partes, ok? Afinal de contas, dentro de algumas horas ou alguns dias já vamos saber exatamente o que era sólido e o que é e como se desmanchou e em que direção. Um abraço para vocês e muito obrigado então por estarem conosco até aqui, até agora. Até mais, até o próximo vídeo. Esta vai ser, então, a segunda parte dessa nossa conversa. Nela, sem dúvida, vamos ter aqui algumas referências extremamente interessantes desses autores quando estavam em pleno século XIX pensando no próprio desenvolvimento do capitalismo e nas contradições que, de alguma maneira, fazem parte da estrutura dessa nossa maneira de viver, dessa nossa... da maneira como nós estamos mais do que inseridos, né, socialmente no meio dessa confusão toda. Então, para dar continuidade à nossa conversa, vou aqui ler mais uma frase e vamos ver se a gente consegue aqui se entender no meio dessa conversa. Lá pelas tantas, então, o Marx e o Engels escreve basicamente o seguinte, ou exatamente o seguinte: pela exploração do mercado mundial, a burguesia imprime um caráter cosmopolita à produção e ao consumo em todos os países. Para desespero dos reacionários, ela retirou a indústria sua base nacional. As velhas indústrias nacionais foram destruídas e continuam a sê-lo diariamente. São suplantadas por novas indústrias, cuja introdução se torna uma questão vital para todas as nações civilizadas, indústrias que não empregam mais matérias-primas autóctones, mas sim matérias-primas vindas das regiões mais distantes e cujos produtos se consomem não somente no próprio país, mas em todas as partes do globo. Bem, acho que a gente
para nós, nessa altura do campeonato da nossa vida, em pleno século XXI, afirmar esse tipo de coisa é afirmar o trivial. Sabemos exatamente que a estrutura da grande indústria, dos grandes centros de produção, ela tem um caráter planetário. E, partes dela estão num determinado lugar do mundo, outras partes em outro. E assim, a origem das matérias-primas muitas vezes em nada tem a ver com o lugar onde essa indústria se estabelece. O mercado, então, que consome esses produtos são de todos os lugares do mundo, isso se distribui por todo o mundo, e de alguma maneira o texto já identificava, em meados do século XIX, que o capitalismo funciona assim, né? Ele funciona do ponto de vista do seu caráter planetário. E o mais interessante é que ele dá uma unidade ao planeta, e essa unidade ela se resolve em fluxos dos mais diferentes. De um lado, em função da origem das matérias-primas, que estão distribuídas por todo o planeta. Por outro lado, uma determinada localização bastante difusa, não é? Das áreas, dos centros de produção efetiva, isto é, da fábrica, propriamente dita, e outra que é mais difusa ainda e que tem um caráter muito mais planetário, digamos assim, que é o próprio consumo, a circulação das mercadorias que são produzidas nessas fábricas. Então, não importa muito se a fábrica está na China, ou se a fábrica está nos Estados Unidos, ou se está no centro da África. O que importa é que, de alguma maneira, essas mercadorias, essas matérias-primas, esses produtos, de uma maneira geral, são produtos de consumo planetário, e é disso que nós estamos falando. Naquela época, estava escrito dessa maneira, e hoje, alguns de nós chamam isso de globalização. Acho que é mais interessante chamar tudo isso de capitalismo mesmo, né? Quer dizer, essa ideia de globalização é um eufemismo, constata, digamos, o fenômeno, mas não diz o que ele tem de substancial, o que ele tem de fundamental, quais são os processos, quais são os elementos que dão a ele algum tipo de significado. A expressão globalização, ela diz tudo e por isso mesmo não diz absolutamente nada. A grande questão é que nós estamos falando então de um determinado processo que chamamos de capitalismo, que é a nossa sociedade, que não é algo externo a nós, é a nossa maneira de viver, é a nossa maneira de existir. Nós dormimos, acordamos, andamos, e tudo isso faz com que a sociedade funcione, e, portanto, tudo isso faz com que o capitalismo exista enquanto tal. Nós somos, e os nossos atos, os nossos pensamentos, os nossos consumos, tudo mais, é o próprio existir do capitalismo e de suas contradições, digamos assim. E nesse sentido, então, o texto do Marx e do Engels vai nos colocar, num primeiro momento, um retrato de caráter fundamentalmente topológico, isto é, ele estabelece, então, uma luta interna, né, do próprio funcionamento do modo de produção, que vai colocar em xeque os desejos, os problemas, os dilemas das chamadas burguesias nacionais, ou de qualquer tipo de projeto nacionalista. O capitalismo ele não tem absolutamente nada de nacionalismo, usa muitas vezes o nacionalismo para se reproduzir, mas ele, enquanto tal, enquanto modo de produção, está pouco se lixando para as nossas identidades nacionais e vai, de alguma maneira, estabelecer justamente isso, né? Um confronto com as elites locais e ainda muito reacionárias do ponto de vista do funcionamento do próprio modo de produção, que vai resistir, mas que vai ter de se subordinar ao fato de que muitas dessas fábricas serão fechadas e montadas em outros lugares, outras serão, simplesmente vão desaparecer, as áreas, né, e os investimentos
estarão colocados em todo o planeta, principalmente em busca das matérias-primas e de reorganização do mercado. Então, essa questão ela vai dar um ponto final nesse parágrafo, que é relativamente longo, justamente quando o Marx e o Engels dizem assim: em lugar das antigas necessidades satisfeitas pelos produtos nacionais, nascem novas necessidades, que reclamam para sua satisfação os produtos das regiões mais longínquas e dos climas mais diversos. Em lugar do antigo isolamento de regiões e nações que se bastavam a si próprias, desenvolve-se um intercâmbio universal, uma universal interdependência das nações. E isso se refere tanto à produção material quanto à produção intelectual. Está colocado aqui, digamos, alguns dos fundamentos geográficos básicos do funcionamento do capitalismo, que é justamente esse jogo. Agora, o que nos chama bastante atenção é o parágrafo seguinte, que, para além de tudo isso, vai nos dar, então, as regras do jogo, né? Quer dizer, se aqui nós temos uma espécie de constatação de que o capitalismo e os interesses dessa burguesia se colocam, então, para além das nacionalidades, a questão não é uma questão nacional, é uma questão de classe, né? Como eles vão dizer mais para frente, mas, de qualquer maneira, a questão fundamental é que tudo vai se jogar para todos os lugares do mundo, vai se retirar de todos os lugares do mundo e depois vai se espalhar para todos os lugares do mundo. Isso é que é o fundamental e que nos leva, então, a esta seguinte conclusão. Devido ao rápido aperfeiçoamento dos instrumentos de produção e ao constante progresso dos meios de comunicação, a burguesia arrasta para a torrente da civilização mesmo as nações mais bárbaras. Os baixos preços de seus produtos são a artilharia pesada que destrói todas as muralhas da China e obriga a capitularem os bárbaros mais tenazmente hostis aos estrangeiros. Sob pena de morte, ela obriga todas as nações a adotarem o modo burguês de produção, constrange-as a abraçar o que ela chama civilização, isto é, a se tornarem burguesas. Em uma palavra, cria um mundo à sua imagem e semelhança. Isso bem definido para os padrões do que nós chamamos hoje de capitalismo ou das relações capitalistas de uma maneira geral. E vai nos levar, então, ao segundo ponto dessa discussão, onde ele diz assim: a burguesia submeteu o campo à cidade. Essa é uma questão. Porque, no final das contas, o que nós estamos colocando do ponto de vista geográfico, e isso já está mais ou menos apontado, né, em outro texto do Marx e do Engels, que é o Ideologia Alemã, onde eles dizem que a divisão cidade-campo é a divisão da sociedade em classes. A ideia é que, de alguma maneira, a própria organização das classes, a forma como se estrutura os elementos de produção, as relações de troca, a maneira como tudo isso vai se consolidar, acaba estabelecendo o domínio, a submissão do campo à cidade. Então, num processo de divisão técnica do trabalho, de divisão territorial do trabalho, o grande fundamento que está colocado aí é que as regras do jogo que estão colocadas para a cidade, as formas de vida que estão dadas para a cidade, a maneira da estrutura produtiva que está dada para a existência da urbanidade, vai submeter o campo, vai dividir a terra, transformar a terra agrícola em propriedade privada, vai tecnificar o processo produtivo da terra, vai mudar as relações de trabalho nas relações agrárias e assim sucessivamente. Isto é, o modelo geral que se estabelece então como um modelo da sociedade capitalista vai definir a maneira então como se organiza, se distribui, se localiza, essa é a grande questão, toda a estrutura produtiva, os fundamentos que ela tem, as paisagens que ela cria, os mercados que ela reproduz e a maneira como tudo isso se dá. É interessante, né? Porque no final das contas estamos falando aqui de uma relação onde o processo, né, de construção da geografia de uma maneira geral do ponto de vista desse texto, ele vai aparecer sempre enquanto um processo de um movimento. Então,
O que nós poderíamos dizer, fazendo aqui uma digressão em torno de tudo isso, é que o discurso como um todo vai nos apontar sempre a existência de uma geografia que é deixando de ser, no seu mais puro, digamos, na sua mais pura racionalidade da dialética hegeliana. De alguma maneira, nós poderíamos dizer que nós estamos falando de uma geografia em constante e absoluta mudança. Nós estamos aqui mapeando a existência de uma certa quantidade de minerais num certo lugar, mas sabemos perfeitamente que ao identificar esses minerais, logo logo eles já não existem nesse lugar, naquele formato, vai existir num outro lugar, num outro formato, enquanto matéria-prima para uma determinada fábrica, digamos, de produção de automóveis, vamos lá falar do ferro, do aço para a produção de determinados motores e tudo mais, e isso vai se estabelecer, então, num determinado processo de movimentação que envolve velocidade, distância, localização das pessoas, organização das cidades, redefinição das ruas, redefinição do sistema com que nós organizamos as nossas moradias, a maneira como consumimos, como sobrevivemos e tudo mais. Então, nesse sentido, aquilo que está localizado como um determinado relevo, digamos assim, ele vai se estabelecer mais para frente enquanto uma transformação generalizada da nossa condição de existir. Para que a gente possa ser talvez um pouco mais simplório, mais simples, nós poderemos dizer que toda vez que nós retiramos uma árvore, a nossa paisagem muda. Lá existia árvore, agora não existe mais. Mas mais do que isso, ao produzirmos uma mesa com essa árvore e colocarmos essa mesa no centro da nossa sala, também vamos mudar os nossos comportamentos. Teremos uma sala com mesa, vamos conseguir comer e colocar o prato sobre a mesa e não mais sobre o chão. Tudo isso são mudanças do ponto de vista da nossa geografia pessoal, da nossa geografia íntima, digamos assim. Mas o texto do Marx e do Engels está interferindo sobre essa intimidade, mas de uma maneira absolutamente global, falando de fato do modo de produção capitalista. E nós estamos identificando então justamente este movimento, um movimento em que fábricas saem e ao fábricas saírem, mudam então os referenciais do ponto de vista político. Mudando os referenciais do ponto de vista político, muda então o próprio esquema da estrutura produtiva. Mudando o esquema da estrutura produtiva, muda o papel de cada um dos lugares do mundo no contexto geral de tudo isso. Lugares absolutamente desconhecidos se tornam importantíssimas fontes de matéria-prima. Lugares que simplesmente não se pensava e não tinha nenhum tipo de burguesia nacional que pudesse desenvolver uma estrutura fabril, ou a própria burguesia internacional vai lá e coloca a fábrica, muda completamente todas as relações, assalaria então uma parte considerável dos trabalhadores, muda o papel da produção agrícola, muda toda essa paisagem, recria cidades, cria e desenvolve então a vida urbana no sentido que o capitalismo a cria, e vai, no meio de tudo isso, transformando, trazendo então aquilo que é, na verdade, um conjunto de coisas que, do ponto de vista de uma geografia anterior a essa, nós poderíamos, aspas, e com muitas aspas, dizer que elas eram relativamente fixas, até porque uma parte considerável de tudo isso sofria mudanças mais, no tempo geológico. Nessa altura da existência do capitalismo, o que nós sabemos é que essas mudanças elas começam a existir na velocidade do próprio sistema de produção e da intervenção humana sobre o planeta. E é nesse sentido, então, que se cria uma nova geografia. Essa nova geografia que está no mais absoluto movimento, em que não há, até esse momento, uma resposta efetiva para o que a gente pudesse dizer assim, aqui está, aqui parou, este mapa dá conta. Qualquer mapa que a gente fizer, exatamente no momento em que ele terminar de ser feito, o mundo já não é mais aquilo
que está colocado ali. Aquilo é um sistema de referência do qual nós podemos, talvez, imaginar o que aconteceu no mundo nos segundos, meses ou anos posteriores à própria construção desse tipo de cartografia. Porque, no final das contas, lendo aí o texto, um texto que eu cheguei até já a comentar, do Wisnik sobre o Drummond e sobre a indústria, sobre a presença da Vale do Rio Doce, em Minas Gerais e tal, e etc e tal, o que a gente sabe perfeitamente é que o relevo é um relevo do capitalismo, que o relevo que o clima também que a nossa biogeografia, a nossa biosfera, ela vai sofrer mudanças. Espécies animais e vegetais vão desaparecer, enquanto que outras que são consideradas como mercadorias fundamentais do ponto de vista dessa estrutura produtiva, milhões e milhões de animais e de produtos vegetais vão surgir para dar conta desse mercado, dar conta dessa estrutura. Onde era floresta, vira plantação de soja. Onde era o cerrado, vira plantação de soja. E vira canavial, e vira, essas coisas todas. E, estamos passando e em determinados lugares passamos na frente de prédios relativamente pequenos, se formos pensar nos padrões que somos capazes de construir, e 600, 700, 800 mil frangos são mortos todo dia e são colocados então nesse mercado, e assim sucessivamente. E aí o que nós temos enquanto um processo produtivo é justamente essa dinâmica. E o sentido então da ideia de localização, quando imaginamos que nos localizarmos é nos localizarmos do ponto de vista desta dimensão quase que geométrica, mas que tem um sentido geométrico, só que ela está a serviço de desvendar a processualidade que lhe dá significado. E é isso que, de alguma maneira, está colocado nesse texto. A continuação do texto, para que a gente possa encerrar o vídeo de hoje, ele diz exatamente assim: do mesmo modo que subordinou o campo à cidade, os países bárbaros ou semibárbaros aos países civilizados, subordinou os povos camponeses aos povos burgueses, o Oriente ao Ocidente. De alguma maneira, a grande questão é pensar o significado de tudo isso. E se isso, de fato, ocorreu ou deixou de ocorrer, não está colocado aqui em questão. Nós não estamos aqui discutindo efetivamente se os prognósticos ou sei lá o que, se a bola de cristal de Engels e Marx ela funcionava bem ou não. O que nós estamos colocando é que o texto em si ele expressa um determinado tipo de movimento e uma determinada lógica, não é? Que me parece bastante interessante se queremos compreender a existência da sociedade capitalista, a maneira como ela funciona e a maneira como ela se subordina. Nesse sentido, então, toda a ideia que nós temos de um imperialismo fundado num determinado país ou num determinado povo, ela vai por terra. Todas as relações que nós temos quando nós pensamos, digamos assim, o Estado como um leviatã ou como alguma coisa que está para além da própria relação da sociedade, também vai por terra. Nós estamos pensando, na verdade, na estrutura de uma sociedade que se reproduz a partir de determinados parâmetros. E esses parâmetros estão diretamente associados não só ao que nós chamaríamos de forma muito simplificada a nossa subsistência, estão diretamente relacionados ao fato de que é uma transformação constante de todos os sentidos de localização que a gente possa ter. Prédios derrubam, outros são construídos, lugares onde brincávamos viram shopping centers, cidades pequenas desaparecem, cidades grandes vão colocando então bairros inteiros que eram muito interessantes, chiques e caros, como, vão mudando totalmente o uso do solo, tudo isso vai se transformando e vai se transformando e vai se transformando, e voltamos então à velha frase, que tudo que era sólido e se desmancha no ar. Essa é a questão, é isso que de alguma maneira o texto está querendo colocar, e é em cima disso que ele vai continuar. Mas isso só no próximo vídeo. Um abraço a todos, espero que a gente continue essa conversa, que para mim, pelo menos, é bastante interessante, não é? E
muito instigadora, sob todos os sentidos. Um abração, até mais. Voltemos aqui à nossa última conversa sobre o Manifesto do Partido Comunista, do Marx e do Engels, e vamos aqui pegar dois aspectos, ou na verdade um único aspecto, que envolve o final, digamos, desse trecho, né, que nós estamos trabalhando, que é essa necessidade de fazer uma leitura geográfica. Depois desta leitura, o que acontece dentro do texto é que o manifesto se torna de fato uma conclamação, né? Uma identificação de quem são os comunistas e quem não são, quem são os socialistas burgueses, os socialistas feudais, os socialistas X, os socialistas Y, né? E mais do que isso, como que esse processo do comunismo se estabeleceria do ponto de vista da luta proletária, da luta de classes e tudo mais. Isso não vai fazer parte aqui dos nossos comentários, nós estamos buscando mais as referências geográficas, né, e vamos nos ater ao que a gente se comprometeu a fazer. E nesse último item que estamos aqui discutindo, né, e levantando a nossa lebre, está diretamente relacionado à ideia da produção intelectual. Há uma proposta, uma leitura, digamos, dos autores do manifesto, que nos indica que não só você tem aí uma centralização da capacidade produtiva, que você tem aí um processo bastante importante de domínio das relações urbanas, da presença da cidade sobre o campo, né? E de que nós entendemos assim, e de que o campo então passa a funcionar a partir dos parâmetros urbanos, a partir da fábrica, a partir dos princípios e fundamentos da estrutura produtiva fabril. Então, nesse sentido, chegamos, né, ao século XXI com mais de 50% da população mundial nas cidades e esse processo de concentração de capitais, concentração de serviços, concentração de trabalho, né, ele vai se realizando de uma forma brutal, de uma forma impressionante e dominando o planeta. O planeta, de alguma maneira, do ponto de vista da humanidade, tem uma referência urbana e estruturante, né? Ali é que, como diria já o Rui Moreira, já chegou a levantar, do ponto de vista da rede, né, das relações que existem no mundo como um todo, as cidades seriam os nós dessa rede, né? Então, de uma cidade para outra circulam mercadorias, pessoas, e do campo para a cidade, e das cidades para as demais cidades do mundo, então vão tomando essa característica. Mas o que nós queremos levantar hoje está diretamente associado à questão da cultura, né? A questão intelectual, ao problema das religiosidades, o problema dos conflitos, daquilo que se subordina e daquilo que não se subordina, daquilo que de alguma maneira Marx e Engels chamou das nações mais bárbaras, né, e que não se subordinariam ou teriam alguma dificuldade de negociar e de fazer parte do projeto geral da sociedade capitalista. Acho que é interessante a gente levantar isso e levantar também a ideia de uma ciência planetária, justamente no momento em que estamos discutindo aí coisas como decolonização, epistemologia do Sul e coisas desse tipo, né? Então, na verdade, o que nós já nos referenciamos e que já, de alguma maneira, está mais do que evidente do manifesto, e a gente estava comentando aqui, é que a expansão do capitalismo, ao mesmo tempo que é uma expansão do mundo da mercadoria, do mundo do dinheiro, do mundo da produção fabril, da ordem urbana, tudo isso é também uma mudança estrutural do ponto de vista do nosso comportamento como pessoas, de onde nós moramos, o que nós gostamos, o que nós queremos, em que lugares nós nos sentimos acolhidos e em que lugares nós não queremos estar porque, bom, não faz parte do nosso mundo. Então, de uma maneira ou de outra, essa expansão da sociedade capitalista é também a expansão de uma cultura, é a expansão de um certo modo de viver, de uma certa maneira de se entender o mundo.
O que é muito particular, né, deste movimento é que, tanto quanto os demais movimentos imperialistas de todas as épocas e de todos os lugares do mundo, claro que o capitalismo, ao absorver novas populações, novas tecnologias, novas estruturas produtivas, novas relações, ele vai ter, então, em determinados lugares maior resistência, em outros menor resistência. Alguns são os promotores, né, desse tipo de comportamento. Vamos imaginar aqui o cinema americano como um verdadeiro promotor de um determinado tipo de estética, de uma determinada maneira de se contar histórias, de uma determinada forma de se entender o mundo, né? Um mundo onde, num determinado momento, os inimigos eram os alemães, num segundo momento, os inimigos... antes disso, os inimigos eram os índios, e lá estavam, então, as tropas do exército americano, tirando os índios da frente, porque eram perigosos para os colonizadores, para os colonos e tudo mais, eram pessoas muito selvagens e tudo mais, e depois vieram os alemães, a questão da Segunda Guerra, os alemães viraram um elemento fundamental dessa inimizade, depois os asiáticos, né? A guerra no Japão, a questão da Guerra da Coreia, o problema chinês, aí vem a época de que o inimigo é a Rússia, é Cuba e tudo mais, e depois chegamos mais recentemente, onde a figura do inimigo está diretamente associada a muçulmanos e árabes de uma maneira geral, e assim anda, né, este tipo de juízos de valor, este contexto todo, e que envolve uma determinada máquina, uma indústria monumental de produção cultural e de maneiras de olhar o mundo. Mais do que isso, existe também uma maneira de se comportar. Temos aí um determinado conjunto de equipamentos, de aparelhos, de maneiras de organizar as nossas casas, a presença da geladeira, a presença do fogão, a presença do forno de micro-ondas, a presença de tudo isso não é só a presença de objetos, é aquilo que estabelece o que nós podemos fazer, a nossa noção de como se faz, de como se reproduz a vida, de como nos relacionamos com a vida. E da mesma maneira vamos entender o problema da ciência, né? Não existe mais uma ciência que nós possamos dizer que seja uma ciência tipicamente chinesa, uma ciência tipicamente, alemã ou inglesa, ou seja, de onde for. Na verdade, todo o construto, digamos assim, da estrutura produtiva do conhecimento hoje no mundo, ela vai se fazendo em cima de determinados padrões, de determinadas relações que são muito semelhantes, são muito básicas, né? E envolve, então, questões que podem parecer até bastante surpreendentes, né? Como é que acontece, então, com o tal do coronavírus e a produção da vacina. Num dado momento, as pessoas parecem um tanto quanto perplexas, porque se uma vacina antigamente demorava 10 anos para existir, hoje ela é possível de ser colocada a serviço, não é? Em menos de um ano, alguma coisa deve estar de errado. O grande problema não seja exatamente o fato de ser feita num ano. A maneira como nós nos comunicávamos há 20 anos, há 15 anos, há 10 anos, já não é mais a mesma. A maneira como se estrutura um determinado tipo de pesquisa, de como se desmonta a estrutura genética de um determinado vírus, de uma bactéria ou de um animal qualquer, de um ser vivo qualquer, o tempo que demora para fazer isso é, infinitamente menor do que era há 10 anos. Então, nesse sentido, o que nós podemos nos surpreender é os quantos milhões e milhões de dólares, euros, ou seja lá o que for, estão sendo investidos para que a sociedade volte a funcionar na velocidade do processo de acumulação que ela funcionava antes da pandemia. E tudo isso é desesperador, porque no final das contas
a própria sociedade capitalista está sendo colocada em jogo dentro de uma crise insuportável do ponto de vista das nossas relações, e não só para o capitalista, ela é insuportável para todos nós que somos o capitalismo, porque nós somos os humanos que vivemos um determinado tipo de sociedade, reproduzimos os seus valores, imaginamos, não é? Sonhamos e fazemos então com que o mundo funcione dessa maneira. A presença das universidades, a presença dos centros de pesquisa, os investimentos nas grandes empresas, é interessante quando a gente une, não é? Uma universidade como Oxford, né? e uma grande empresa como a AstraZeneca, e aí nós temos a intelectualidade no seu sentido mais clássico, com o capital no seu sentido mais evidente, produzindo uma determinada coisa que se promete salvar a humanidade, mas que não salvará a humanidade se não se transformar em mercadoria de forma clara. Paga essa mercadoria com impostos ou paga essa mercadoria da maneira como ela seja paga. A grande questão é que ela é uma mercadoria, seja uma vacina, seja um remédio, ou seja, inclusive, as coisas malucas, tipo cloroquina ou coisas desse gênero. Então, a grande questão é que a concentração, a centralidade do processo produtivo, do ponto de vista tanto da técnica quanto do desenvolvimento dessa sociedade, é também a centralidade de um determinado tipo de conjunto de valores, de juízos de valor. E é dentro disso, então, e dentro deste amálgama, né, desta fusão de relações, onde está, de um lado, as forças produtivas propriamente dita, e de outro lado, todos os formatos disso que chamaríamos, então, de acumulação primitiva, e que vai se reproduzindo sob todos os sentidos para que novos formatos da cultura, novos comportamentos, novos equipamentos, novas possibilidades, ou a destruição generalizada das velhas para que toda a crise se realize no formato de novos capitais, de novas maneiras de acumulação, isso é o que está dado. E está dado justamente nesta conjugação entre a fragmentação do político, do jurídico político, digamos assim, e que envolve a presença do Estado no formato de países pelo mundo todo. Existe um outro momento disso, ou uma outra dimensão disso, que é a relação fabril, que vai conjugar no seu interior toda a produção de matérias-primas, o formato da produção de alimentos, o funcionamento das commodities, etc. e tal, e o capital financeiro. De alguma maneira, temos aí três geografias muito diferentes. De alguma maneira, essas três geografias poderiam ser identificadas, Rui Moreira já chegou a levantar uma reflexão sobre isso, afirmando então que se os países eles não se deslocam, eles são relativamente fixos do ponto de vista da relação com os outros países e no interior disso que chamaríamos aqui de mapa mundi. Por outro lado, as fábricas elas se desmontam e se remontam em outros lugares dependendo das possibilidades, dos conflitos, da presença maior ou menor do movimento sindical, das possibilidades de se produzir com salários maiores ou menores, desses projetos e da velocidade do processo de acumulação, e que, bom, pode, de uma hora para outra, simplesmente fazer com que cidades inteiras desapareçam e outros lugares onde não havia ninguém se reúnem, então, milhões de pessoas num processo relativamente acelerado. Mas mais do que isso, o mercado financeiro. O mercado financeiro ele retira e coloca dinheiro no mundo inteiro em questão de segundos. E isso significa que ele é capaz de levar um país inteiro à falência ou à bancarrota, ou seja lá como queiramos chamar isso, ao seu debacle, ao seu desmonte, não é? Em questão de segundos. E tudo isso envolvendo, então, as formas com que este movimento todo, que é a produção, a existência do dinheiro, a transformação
do dinheiro num processo produtivo, em mercadorias, em expropriação de trabalho, que volta a ser dinheiro mais para frente. O que significa que nas duas pontas está aí um controlador fundamental e da lógica, né, desse processo que é o capitalismo e do qual o manifesto, de alguma maneira, tenta mostrar o seu funcionamento, mas não consegue fazer isso sem que a ideia de lugar, de localização, o movimento todo do capital, de como essas coisas se conjugam e como elas se transformam, estejam explicitadas num texto, acho que relativamente simples, né? Foi feito para a leitura de muita gente, das pessoas naquela época, no século XIX, enquanto uma espécie de panfleto, né, de propaganda da própria existência do movimento comunista e da possibilidade, então, desses operários ou proletários ou tal, que estariam, então, sendo armados pela própria burguesia para poder derrotá-la. Então, nesse sentido, que já é uma segunda parte do próprio manifesto, bom, não nos caberá aqui discutir. Espero que vocês tenham gostado desses 3 vídeos sobre o Capital, espero que tenham entendido também as nossas dificuldades em replicar o Sinal do Paraná, mas, bom, estamos aqui, voltamos, né, na próxima semana. Um bom final de semana para todos e todas, um abraço e muito obrigado.